Olá, pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que Deus explica que os soberbos, ele termina uma vida sendo envergonhado, humilhado, desprezado, mas ele não entende a razão daquilo que ele vive. Ele nem entende e nem quer ver aquilo que ele mesmo está vendo. Então, qual é a razão de uma pessoa que ela é soberba? Porque todo soberbo, ele é mentiroso, orgulhoso, ele é soberbo, né? Mas ele não sabe a respeito da soberba. E a Bíblia explica isso. Que todo soberbo, ele ignora quem ele é. Então ele pode até dizer assim, eu sou orgulhoso. Eu sei que eu sou orgulhoso. Mas ele não sabe a respeito da soberba. Então ele causa o mal na vida dele mesmo. Ele causa o próprio mal da vida dele, mas o que é que o soberbo faz? Ele está o tempo todo acusando as pessoas, maltratando as pessoas, diminuindo as pessoas, e ele não tem visão do próprio comportamento. Então, quando você mora com uma pessoa que ela é soberba, você sofre muito. Porque ele cobra de você aquilo que ele não sabe dar, ele exige de você aquilo que ele não quer dar, e é aquela desavença pela visão. E você termina perdendo a razão. Uma pessoa que ela mora com uma pessoa soberba, geralmente ela se cala muito. Ela se esconde muito, ela se oprime muito. Porque Deus explica, o soberbo, ele faz tudo para agradar. Olha o que é que Deus explica na Bíblia. Que o soberbo, ele não quer falar a verdade, ele não sabe a respeito da verdade, ele não quer ouvir a verdade. E ele está o tempo todo causando problema na vida dele, mas ele não tem a visão do problema. Então, como é que Deus pode ajudar uma pessoa que ela não tem o problema como problema, ela não sabe a respeito das emoções, dos sentimentos, da palavra, ela não sabe como funciona isso. Então, ela busca até uma religião, mas ela tem a mentira como algo bom, o fingimento melhor ainda, porque eu não preciso falar, eu não preciso mudar. Então, ele causa o mal na vida dele e ele ainda se vitimiza. É isso que Deus explica. Então, ele termina cometendo o genocídio. O que significa o genocídio? Uma pessoa que ela comete erros gravíssimos, mas ela é repreendida. Toda pessoa que ela é soberba, a Bíblia explica como é o comportamento do soberbo e quais as consequências da vida do soberbo. Então, o soberbo, ele não consegue usufruir bem daquilo que ele tem. Todo soberbo é assim. Então, ele vai ter a mulher, mas ele não vai ter. Ele vai ter a mulher, mas ele não vai saber tratar bem. Ele vai ter a cama boa, mas ele não vai ter o sono. Então, ele não concorda com nada, porque ele não é convencido pela visão. Porque ele faz tudo para agradar. Entende? O que é que Deus está explicando com a soberba? Geralmente, o soberbo, ele perde o equilíbrio emocional e sentimental. Por quê? Porque ele está aguentando. Geralmente, quem é soberbo, ele tem muito uma fala que diz assim: eu engulo um camelo e não me engasgo. Mas com mosquito eu me engasgo. Então, por que é que o soberbo, ele comete esses erros? Porque ele está sempre fechando os olhos para aquilo que ele não quer ver. Ele está admitindo erros na vida dele, mas ele não tem coragem de reagir, ele não tem coragem de falar, ele se submete a um estilo de vida acreditando ser melhor. E aí, na maioria das vezes, quando o soberbo ele vai reagir, ele perde a razão. Porque ele é descontrolado emocionalmente. Por quê? Porque ele está adquirindo uma vida de falsidade e de aparência. Eu não sei se você já ouviu dizer sobre o teste, né, da GIA. Quando uma GIA, isso é científico. Quando a GIA é botada numa panela com água fria e acende o fogo, aquela GIA, a água vai ficando morna e a GIA, ela não reage. Ela morre ali
e ela não consegue mais sair da panela. A água vai ficando morna e vai ficando quente e a Gia não consegue mais pular e ela morre. A água vai aquecendo ao ponto que ela não consegue mais reagir. Mas quando uma Gia é colocada numa panela com a água já quente, ela bate na água e pula. Ela reage. E é isso que acontece com os soberbos, que é o que Deus explica na Bíblia. Ele não sabe, ele inverteu a razão dele, a emoção dele, a visão dele. Ele torceu a visão dele de algo que era ruim como algo bom. E depois ele não conseguiu mais reagir. Ele não conseguiu mais sair do lugar. E é por isso que a vida de uma pessoa soberba, Deus explica que elas são envergonhadas, os soberbos, e elas são desprezadas por Deus. E Deus explica isso. Por quê? Porque ele não acredita em Deus. Olha como é grave o problema da soberba. Então Deus explica isso em Salmo 119, 21. Tu repreendestes asperamente os soberbos, que são amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardo os teus testemunhos. Aqui Davi estava dizendo que guardava os testemunhos de Deus. Quer dizer, a pessoa ia aprendendo pela visão, ia guardando os testemunhos. Ela ia aprendendo o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Mas aí o que é que aconteceu com os soberbos? Ele não quis saber do que é bom e do que é ruim, ele não quis reagir, ele não quis ver, então ele se tornou soberbíssimo, que a Bíblia explica, né? Então Deus diz, os príncipes também se assentarão e falarão contra mim. Ele não quer saber de Deus, mas o teu servo meditou nos teus estatutos. Então essas pessoas, elas não querem meditar. Deus está explicando que os soberbos, eles não querem meditar. Eles não querem pensar. Eles não querem se arrepender. Eles não querem retroceder. Então, eles se tornam uma pessoa genocida. E o que significa uma pessoa genocida? É uma pessoa que ela cria as suas verdades, os seus mandamentos, as suas emoções, tudo pela visão. Então, são pessoas que generalizam raça e religião. São pessoas que acontece isso com elas. Então, ela está sempre generalizando um tipo de pessoa, uma religião de alguém. Ela está sempre colocando todo mundo num balaio só, porque ela não entende nada mais pela visão. Por quê? Porque ela adquiriu essa visão, essa crença. Então, quando você conhece um soberbo, ele já percebeu que mente, ele sabe que é malicioso, que é mentiroso, ele já sabe, mas ele não quer mudar, porque ele viu que era algo bom e ele não quis ver as consequências. Então, essas pessoas que tiveram essa visão, você vai perceber que se torna uma pessoa rixosa, uma pessoa briguenta. Então, geralmente, o soberbo, ele sofre. O soberbo, ele sofre, ele tem problemas emocionais, sentimentais, financeiro, mas ele não quer mudança. Ele não quer mudança. Então, ele adquiriu um status para sobreviver. E ele acredita que assim vai dar certo a vida toda. Entende? Ele acredita que assim vai dar certo a vida toda. E o que significa uma pessoa genocida? Uma pessoa que ela é suicida dos seus próprios sentimentos. Ela é suicida dos seus próprios sentimentos bons. Deus explica a razão disso. Então, um exemplo para que você entenda a razão disso. Uma mãe, ela tem um filho que ela tem no tráfico. É um filho que vive do tráfico, é um filho bandido, um filho errado. Mas ela é crente, um exemplo. Ela é crente, ela ora, mas quando ela vê a polícia, um policial, ela fala mal,
ela critica aquele policial. Então, se ela tiver que tratar um policial na casa dela, chegar na casa dela, ela já vai se defender com aquele policial já, né, com a emoção dela, porque ela criou uma visão, uma razão do que é certo e do que é errado. Então, geralmente, essas pessoas, eu tô lhe dando um exemplo para que você entenda o que significa um genocídio. Um suicídio emocional pela visão. Então, ela vai dizer que polícia nenhum presta, que polícia generaliza, que polícia mata todo mundo, que polícia não tem pena de ninguém, mas ela tá ali defendendo o filho dela, que é traficante. Ela não quer saber do que é certo e do que é errado. Ela cria o que é certo e o que é errado na visão dela. Então, essas pessoas, geralmente, elas estão sempre generalizando raça, religião, povos. Ela está sempre generalizando porque ela não aprende pela visão. Ela não quer saber a razão do que ela está vendo. Ela vive vendo e vive sem entender o que ela está vendo. Por quê? Porque ela está sempre fingindo, omitindo e fingindo. Então, Deus explica que esse tipo de pessoa, ela sofre, ela é envergonhada, sempre ela é repreendida, mas ela está justificando na visão dela, na emoção dela, qual foi a razão disso. Ela está sempre botando a culpa fora. Ela não quer pensar, ela não quer mudar, ela não quer retroceder, e é por isso que uma pessoa soberba, ela termina sendo abandonada. Ela não quer ser abandonada, mas ela vai ficando abandonada. Ela vai se tornando uma pessoa abandonada. Por quê? Porque ela está sempre falando, ela está sempre criticando, ela está sempre dizendo que sabe, sem saber. E ela não quer mudar, ela não quer aprender. Entendeu? Por isso ela se torna essa pessoa genocida. Por quê? Porque, por exemplo, chega uma polícia na minha casa, um policial na minha casa, e eu trato mal o policial porque eu tenho um filho traficante. Que Deus a livre. Um exemplo, né? Então a polícia chega na minha casa e eu desfaço daquele policial. Não quero, eu não apoio nada errado. Eu sei que você está fazendo o seu trabalho, mas você tem que me respeitar porque eu sou uma mulher de Deus, eu sou crente. Ela vai se defender. Mas aquele policial, um exemplo, ele já sabe que o filho daquela mulher é bandido. Então ele vai dizer, mas eu sei que o seu filho é traficante. Sim, o meu filho é traficante, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Ela vai dizer. O que é que eu tenho a ver com isso? Eu não aceito nada errado na minha casa. Eu não aceito nada errado. Eu sou uma mulher de Deus, eu sou uma mulher cristã. Mas ela já está maltratando, ela já está julgando, ela não está tratando o certo como certo e o errado como errado. Eles criam pela visão deles, a certeza deles, a razão deles. Por quê? Porque ela vai pensar assim, né? O natural do ser humano. É meu filho. Eu estou defendendo o meu filho. É assim que as pessoas pensam, quando elas não sabem, né, do espiritual, das emoções, dos sentimentos, elas não sabem como Deus muda, como Deus trata. Então, quem é só religioso, ele vai se tornando essa pessoa genocida. Entende? Então, se o policial for um homem tarimbado, ele vai dizer, seu filho não está em casa, ele já saiu pulando tudo, pulando os muros, se escondendo, ela cobertou, né? Porque é uma mulher de Deus, saia longa, Bíblia na mão, tudo direitinho. Mas se ele botar o olho na casa dela, de quem é essa TV? Uma TV de 50 polegadas, top. Quem lhe deu? Ela vai dizer, meu filho. Meu filho. É, seu filho, que é o traficante. Ela vai dizer, sim, é meu filho, ele me deu. Sim, mas você não é uma mulher de Deus? Se você é de Deus, não concorda com nada errado, mas essa TV, ela só passa louvor. Eu só assisto R.R. Soares, é consagrada por Deus. Ela cria as leis dela, entende? São pessoas, o genocídio é isso. Ela cria a lei dela pela visão, pela razão, mas ela não quer se contradizer, ela não quer mudar, porque o natural dessa pessoa, já que já é de Deus, seria um exemplo que eu vou dar para você. Tudo bem que ela ganhou uma televisão do filho dela,
que é de dinheiro ilícito, né? Que vem do sofrimento dos outros. Então também ela não maltrate o policial, ela não julgue aquele policial, ela não desfaça do trabalho daquele policial. Então ela ora para que Deus abençoe o filho dela no tráfico, encoberta o filho no tráfico, ganha os presentes do filho do tráfico, usufrui bem daquilo ali, mas a língua dobre, a falsidade, a mentira e o engano cobre na vida daquela pessoa, mas ela não quer mudança. Entende o que é o genocídio? Uma pessoa que ela cria os seus mandamentos, ela cria sua emoção, ela cria sua visão, mas ela não quer retroceder. Então é esse tipo de pessoas que são soberbas, que são mentirosas, que são orgulhosas, que ela está o tempo todo mudando pela visão. É uma mudança de pessoas hipócritas, que ela cria os seus mandamentos. Ela cria suas leis e suas regras e ela não quer mudança. Ela não quer ouvir, ela não quer mudar. Entende? Então essas pessoas, elas não sabem nada a respeito do espiritual. Outra característica de uma pessoa que ela é soberba, que ela tem a soberba como algo bom e ela sabe que é orgulhosa. Todo mundo que é orgulhoso já ouviu da boca de alguém, você é orgulhosa. Mas ela diz, eu sou mesmo orgulhosa. Mas ela não sabe a respeito da soberba. Um exemplo, uma característica de uma pessoa soberba. A pessoa, ela engole o camelo o tempo todo, mas se engasga com o mosquito. Mas quando ela vier se engasgar com o mosquito, é porque ela já está tendo a visão de uma mudança. Ela vai engolir camelos o tempo todo. Ela está engolindo porque ela está se submetendo a uma situação com uma nova visão. Então, um exemplo, quando eu ver que eu vou precisar agora mudar, né? Por exemplo, eu ganhei um emprego, eu consegui, né, um emprego bom agora. Agora eu vou comprar roupas boas, vou me vestir bem, porque se eu vou trabalhar com pessoas que se vestem bem, vou trabalhar no banco, exemplo. Então agora eu vou me vestir bem porque eu consegui um emprego. Eu estava estudando, agora consegui um emprego. Então eu vou montar a minha mudança exteriormente, porque eu preciso mudar. Mas no momento que eu preciso mudar, por fora, eu já sei que aquilo que tá para vir para mim é algo bom, mas eu também vou mudar de outra forma, de outra maneira. E eu não vou ter a visão. Por quê? Porque eu adquiri esse mal como coisa boa na minha vida. É por isso que Deus explica que os soberbos são amaldiçoados por Deus. Porque ele já naturalizou a mentira, ele já naturalizou a repreensão de Deus, ele não quer mudança. Então uma pessoa quando ela é assim, ela aguenta muita coisa, mas quando ela vê que alguma coisa vai mudar na vida dela para melhor, ela não só muda pelo lado bom, ela também vai mudar o lado ruim dela. E ela não vai ter a visão. Quer dizer, eu sei que agora arrumei um emprego melhor, vou andar com pessoas bem arrumadas, eu vou comprar roupas boas e vou mudar, porque eu estudei, eu me capacitei. Mas agora, aquelas pessoas que eu estava me dando, agora eu vou mudar até o tom de voz. Não sei se você conhece pessoas assim. Que ela muda até o tom da voz dela e passa a tratar de forma diferente só porque ela teve a visão que a vida dela ia melhorar. Então ela passa a desfazer daquelas pessoas, entende? Aquelas pessoas que ela mesmo usufruiu, que ela mesmo ficou um tempo ali sugando aquela pessoa, ela muda até o tom de voz, porque essas pessoas que são soberbas, quando ela tem uma visão de uma melhora, ela já está se comparando e diminuindo as outras pessoas. Eu já conheci várias pessoas assim. Então, ela já está diminuindo. Porque na hora que ela se compara, ela já está diminuindo. Olha, daqui a um ano, uma pessoa falou assim para mim, daqui a um ano você vai me ver aí num carrão. Porque é só questão de tempo para eu conseguir me formar e você ver que das minhas irmãs, a única que prestou foi eu. Porque um é analfabeta,
Outra trabalha numa creche, só sabe lavar bumbum de menino. Outra é humilhada pelo marido o tempo todo, não sabe nada da vida. Então, a única que você vai ver, que vai dar a volta por cima dessas irmãs todas, sou eu. Olha só o que eu tô lhe dizendo. Então, ela só em ela pensar, ela já muda o exterior, ela muda as vestes dela e a emoção dela também vai mudar, porque ela vai começar a tratar as pessoas com indiferença. Ela vai começar a desfazer das pessoas que ela mesmo se beneficiou daquela pessoa. Porque é uma pessoa que carrega mágoa, ressentimentos, feridas, traições, e ela não busca Deus. Ela crê em alguma religião, mas ela não acredita em Deus, que Deus muda nada disso. Ela vive por ela. Então essas pessoas é que se tornam, essas que matam as emoções ruins, os sentimentos ruins dela. Porque o sentimento dela é criado pela visão, pela emoção. Então você vai perceber o descontrole emocional que essas pessoas vivem. E é por isso que a vida delas é travada em algum lugar. Em algum cenário da vida dela é travado. Em algum lugar da vida dela é travado. Ou emocional, ou sentimental, ou financeiro. Ela tem a vida travada porque ela não tem a visão do mal. O soberbo, Deus explica, ele é orgulhoso e mentiroso. E ele não tem a visão do mal. Então o que é que ele faz? Ele cria o seu bem. O seu bem-estar. Né? Então ele engole o camelo e se engasga com o mosquito. Porque ele vai mudar pela visão. Ele não vai mudar de dentro para fora. Ele vai mudar de fora para dentro. Então essas pessoas, elas vão ter esse comportamento. Quer dizer, ela vai mudar a roupa, ela vai mudar o tom de voz, ela vai querer mostrar agora uma superioridade. Por quê? Porque ela já adquiriu aquilo que ela queria. Então essas pessoas, elas vão engolindo muita coisa. O soberbo, Deus explica, que ele vai, por falta dele não ter verdades, ele vai engolindo e se submetendo a muita coisa. E por isso é que ele vai meter os pés pelas mãos. Ele vai cometer erros. Não sei se você conhece pessoas, eu mesmo já fiz isso, né? De ficar aguentando, vendo o erro de alguém, vendo a pessoa errando comigo e eu relevando. Porque é amiga, porque é família, porque é isso, porque é aquilo. Eu não falo o que eu sinto, o que eu percebi naquele momento. Quer dizer, eu vou me submetendo a uma visão que na hora que eu perder o meu controle emocional, eu aguentei tanta coisa que agora quando eu falar, nem a pessoa vai acreditar. Por quê? Porque eu estava o tempo todo servindo. Eu estava o tempo todo dando, eu estava o tempo todo querendo agradar e eu estava vendo que a pessoa só sugava de mim, só tirava de mim. E eu estava fechando os olhos para a verdade. Eu estava fechando os olhos para a verdade. Por que eu estava fechando os olhos para a verdade? Porque eu era carente, eu era ausente de conhecimento, né? Então eu não queria estar toda hora expondo meus sentimentos verdadeiros. Por quê? Porque eu acreditava que eu precisava daquela amizade. Uma pessoa que ela não tem identidade, ela sofre de soberba. Porque ela não tem identidade. Ela cria a identidade dela pela visão. Ela é submissa. E é por isso que ela vai morrendo. Entendeu? É por isso que ela vai se submetendo a essas situações. Por quê? Porque ela não alimenta a alma dela com o espiritual. Ela ora, mas ela não busca conhecimento. Então Deus também não dá estratégia a uma pessoa que ela ora para ela continuar fazendo aquilo tudo que ela já faz. Ela usa a mentira como algo bom, né? A falsidade, a malícia, o engano. Então o que é que acontece? Ela vai só sugando. Ela vai se doando para as pessoas, mas ela vai se submetendo a ser humilhada, a ser maltratada, a ser desprezada. Aí ela não é verdadeira e termina quando ela explode, ela perde a razão. E aí termina sendo envergonhada, porque se torna uma pessoa soberba também. Quando você lidar com os soberbos, mentirosos e orgulhosos,
Se você não busca alimento de Deus, você não sabe reagir. Por quê? Porque o mentiroso, ele tá sempre ou lhe calando ou lhe ignorando. Ele não sabe se posicionar. Ele não sabe tomar boas decisões. Ele tá o tempo todo ou atacando ou se vitimizando. Mas ele não tem posicionamento, porque ele é desequilibrado emocionalmente. É isso que a Bíblia ensina de pessoas soberbas. Então é por isso que Deus explica que os soberbos já são amaldiçoados. Porque ele quer Deus, ele quer rezar, mas ele não quer buscar conhecimento. Mas ele não quer mudança. Entende? Ele quer continuar vazio, ele quer continuar vivendo de fora para dentro. Então Deus explica o que é que ele faz? Ele foge dos mandamentos, porque ele quer ser livre. Ele usa a malícia como algo necessário, a falsidade como algo bom na vida dele. E é por isso que ele vai vivendo ciclos repetitivos. E aí você entende por que é que essas pessoas, elas se submetem e depois ela explode. Quando você lidar com uma pessoa que ela é soberba, ela tá o tempo todo desfazendo de você. Ela tá o tempo todo ignorando você. Ela tá o tempo todo maltratando você. Essa é a visão do soberbo. O soberbo, só ele fala a verdade, só ele sabe, só ele pode mentir, só ele pode tudo, só ele. Ele é altamente manipulador. E é por isso que a Bíblia diz que o soberbo, ele é amaldiçoado. E por mais que Deus ajude, Deus ajuda, mas ele não quer mudança. Por isso eu lhe contei o caso da Gia, né? Se a Gia for posta numa panela com água fria e você ligar o fogo, ela vai gostando da mudança do clima, mas ela não consegue reagir e ela morre. Mas se você botar uma Gia já na água quente, ela quando pular naquela água, ela pula para fora da panela, da bacia, de qualquer lugar. Porque ela vê a diferença do clima e ela reage. E o soberbo não. O soberbo, ele não vê diferença nenhuma, ele vê no começo, depois ele morga. Ele não quer mudança. Ele já teve a visão que errou, mas ele não quer mudar, mas ele não quer buscar a Deus. Então ele vai adquirindo uma forma de sobrevivência, manipulando, fingindo e mentindo. E é por isso que ele vai ficando morto emocionalmente, sentimentalmente. Entendeu? Uma pessoa que Deus explica que o opróbrio toma conta, a vergonha toma conta. Então ele vai se tornando uma pessoa apenas de status, apenas de aparência, porque ele adquiriu alguma visão ao benefício próprio. Aí eu pergunto a você sobre o genicídio, né? Uma pessoa que se suicida sentimentalmente. Quer dizer, é uma pessoa que diz que não aceita nada errado na vida dela. Eu sou uma mulher de Deus, eu não aceito nada errado. Ela não fala nem com o policial direito. Ela trata mal, ela julga. Ela é uma pessoa racista, uma pessoa que ela cria os seus mandamentos. Mas ela aceita o filho com uma televisão de 50 polegadas do tráfico. Ela é encoberta. Essa é a verdade dela. Entende o que Deus está explicando? São pessoas que criam os seus mandamentos, porque se você não entende, você diz assim, mas é filho, né? É mãe, tudo bem. Que aceite, que ore, que jejue pelo filho, mas que não maltrate, não troque os mandamentos. Como é que maltrata, ignora um policial e fala mal da raça do policial, se tem um filho traficante? É uma pessoa que não tem visão. Entende? Eu estou lhe dando esse exemplo para que você entenda que o soberbo, ele não tem visão, ele cria a sua visão porque ele também está criando as suas emoções. E aí, por ele criar as suas emoções, chega uma hora que ele não consegue mais reagir, porque ele acredita que não vale mais a pena. Não vale mais a pena reagir, porque ninguém muda, ele tentou tanto manipular e mudar as pessoas que ele acredita que ninguém muda. Então ele vai mudando, mas se submetendo a tudo.
se submetendo a tudo. Então, esse tipo de pessoas, esse tipo de religioso, ele vai se tornar uma pessoa desse jeito. Ele vai generalizar uma raça, uma profissão, uma cidade, uma religião, porque ele não quer ver a visão, ele não quer ter visão. Ele não quer mudar, ele não crê em Deus. Então ele já vive de fora para dentro e ele matou os sentimentos ruins dentro dele. Porque ele achou que Deus não poderia dar a ele, né, uma nova visão, uma nova emoção, um novo sentimento, uma nova razão. Então ele foi vivendo por si, por conta própria, e agora ele se rendeu, e agora ele vai ter que se submeter perpetuamente essa visão genocida, que ele se suicida. Uma pessoa que ela é assim, ela morre pela boca. Ela morre pela boca, porque ela muda só por aparência, só para mostrar, só por necessidade. Mas ela vai estar o tempo todo falando mal e se vitimizando. E ela não sabe a razão do que ela está vendo mais. Ela não sabe, porque ela adquiriu isso como algo bom. Quer dizer, eu engulo um camelo e não me engasgo. Mas com um mosquito eu me engasgo. Porque quando ele não tem mais a visão que precisa se submeter àquilo, ele vai meter os pés pelas mãos. Ele vai meter os pés pelas mãos, porque ele está o tempo todo aguentando, se submetendo a ver coisas erradas. E porque ele está vendo o erro e não fala? Porque ele não reage? Porque ele não se defende? Porque ele não defende as emoções dele, os sentimentos dele? Porque ele está deixando submergir, entendeu? Ele está deixando se submergir naquela emoção ruim, naquele sentimento ruim, de engolir a mentira, de se submeter, de aguentar carros e carroças dizendo que é por outras pessoas, mas morrendo. Morrendo. Não sei se você conhece pessoas assim, né? Porque eu já fui assim, e quando você é assim, você explode do nada. E nada é do nada. Quando uma pessoa ela é explosiva, é porque a visão dela já é conturbada, já é contaminada. Ela não concorda com a visão dela, com o instinto de vida dela. Né? Ela tá vendo as coisas, mas não tá entendendo e não tá sabendo mudar. Então, essas pessoas, geralmente, ela tá o tempo todo dizendo que quem manda é ela, onde na verdade ela não manda mais. Ela não manda mais, então ela vai mudar com o tempo, com a idade, mas não vai dar mais para Deus fazer muita coisa na vida dessa pessoa. Por quê? Porque o orgulho toma conta. E se o orgulho tomar conta, agora ela vai adquirir a fala e a vitimização, vai parar de agressão, mas não vai deixar, né? A mudança não vai ser de dentro para fora. Ela vai continuar com a visão dela de fora para dentro. Então agora eu vou me calar, sabe? Eu vou me calar, mas não aprendeu, não está aprendendo pela visão. Então continua sendo uma pessoa soberba. Por que é que Deus diz que os soberbos são orgulhosos? Porque ele não confia em Deus. E Deus diz, eu abato os orgulhosos. Então todo orgulhoso, ele sabe que é orgulhoso, mas ele não sabe o que é a soberba. Ele sabe que é a soberba dos outros. Então ele está criando a razão dele, a visão dele e se submergindo sentimentalmente. Aí eu pergunto a vocês, se isso vale a pena? Quem é que é feliz a vida toda criando essa visão? Essa crença, né? Que isso é uma crença. É uma crença que quando a pessoa vê que não foi bom, ela não vai conseguir mais sair desse estágio emocional, sentimental. Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai mudar por fora. E por fora ela vai continuar usando a malícia como algo bom, como algo necessário, mas ela não vai conseguir mudar mais nada. Então os filhos vão gritar, vão brigar e vão mandar. O marido vai condenar e a pessoa vai estar ali porque nunca quis reagir, nunca quis aprender, só quis viver.
Só quis viver. E aí nessa vida ela adquiriu a mentira e a falsidade e a malícia como algo bom, como algo necessário. E ela matou, ela suicidou os sentimentos bons dela. Para dar razão a essa visão. Porque não teve coragem de reagir. Não é verdade? Não sei se você já viu essas histórias. Então eu peço para você que deixe o seu comentário e até o próximo vídeo.